Você já teve a oportunidade de observar o céu minutos antes de um tornado tocar o solo? Existe um fenômeno meteorológico onde o horizonte ganha uma tonalidade esverdeada, estranha, quase sobrenatural. É o silêncio mais absoluto que a natureza pode produzir. Os pássaros se calam. O vento para. É uma calmaria que não traz paz. Ela traz o aviso de que a estrutura do mundo, como você o conhece, está prestes a ser testada. Na psicologia das relações humanas, esse céu esverdeado tem um nome. É a mente de um empata que chegou ao seu limite absoluto. Muitas vezes, você, que me ouve agora, foi chamado de fraco. O narcisista em sua vida olhou para a sua paciência e a confundiu com burrice. Ele olhou para o seu perdão e o rotulou como permissividade. Ele acreditou por anos que você era um poço sem fundo de suprimento, alguém que ele poderia drenar até a última gota sem nunca enfrentar consequências. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele não entende a ciência da alma. Hoje, sob a luz da psicologia analítica de Carl Jung, eu vou te mostrar por que o empata farto, aquele que decidiu que basta, é a figura mais perigosa que um narcisista pode encontrar. Não é um perigo de agressão física, mas um perigo de aniquilação psicológica. Você vai descobrir que o seu silêncio atual não é vazio. Ele é o acúmulo de dados táticos que tornaram o seu abusador obsoleto. Prepare-se. O que vamos conversar hoje não é apenas sobre sobrevivência. É sobre o despertar da sua força mais sombria e necessária. O narcisista vive em um mundo de projeções. Ele não enxerga você. Ele enxerga o que precisa enxergar. Às vezes, você é o espelho que reflete a grandiosidade imaginária dele. Outras vezes, é o depósito onde ele despeja o lixo emocional que não suporta carregar. Para ele, você não é uma pessoa. Você é uma função. E é exatamente aqui que a queda dele começa a ser desenhada, silenciosamente, por você. Enquanto ele praticava o gaslighting, tentando distorcer sua memória, tentando convencer você de que sua percepção estava quebrada, algo muito diferente estava acontecendo nos bastidores da sua mente. Seu cérebro de empata, dotado de uma inteligência emocional extremamente refinada, não estava falhando. Ele estava registrando. Sem perceber, você começou a criar um arquivo mental de alta precisão. Jung nos ensina que nada do que vivemos se perde no inconsciente. Nada é desperdiçado. Tudo é armazenado. Enquanto você chorava tentando entender o porquê de tanta crueldade, sua psique estava mapeando padrões. Você registrou cada microexpressão de desprezo, cada inconsistência nas mentiras, cada ciclo previsível de idealização, desvalorização e descarte. O narcisista acredita que venceu porque você se calou, mas ele não entende a natureza do silêncio. O seu silêncio não era rendição. Era processamento, era análise, era organização de dados. Existe um ponto crítico que podemos chamar de inteligência emocional estratégica, em que o empata deixa de perguntar por que ele faz isso comigo e passa a observar. Veja como ele é previsível. Nesse exato momento, a estrutura do abuso começa a ruir, porque a magia do narcisismo depende de confusão, depende de neblina emocional, depende de medo. Quando você começa a enxergar padrões, você remove a neblina. E quando você remove o medo, você remove o oxigênio. Você para de vê-lo como o gigante que ele encena ser e começa a vê-lo como realmente é, uma criança ferida, presa em um ciclo repetitivo, incapaz de evoluir. Você não é mais o público dele, você se tornou o analista. E não existe nada mais ameaçador para um narcisista do que ser observado com lucidez fria, por alguém que já decodificou todos os seus truques. Seu banco de dados está completo. E o que vem a seguir é exatamente o que ele jamais imaginou que pudesse vir de alguém tão doce quanto você.
Antes de entrarmos no coração da teoria de Jung e entendermos como integrar essa força, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já sente que começou a enxergar os padrões com clareza ou ainda se encontra preso na confusão? Se você sente que está começando a ver através da máscara, escreva nos comentários: eu estou começando a enxergar. Quando você escreve isso, algo muda internamente. Sua mente começa a consolidar essa nova percepção, e isso é o primeiro passo da virada. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos presenteou com um conceito que é a peça que falta no seu quebra-cabeça: a sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que nós negamos em nós mesmos. Como você é um empata, sua sombra geralmente contém a sua raiva, o seu não, a sua capacidade de ser frio quando necessário e principalmente o seu instinto de preservação. Por anos, você foi ensinado que ser bom era ser inofensivo. Você enterrou suas garras para não ferir ninguém. O problema é que, ao fazer isso, você se tornou uma presa fácil. O narcisista projeta a própria sombra em você, fazendo você carregar a culpa dele. Mas o jogo vira, e o empata se torna perigoso no momento em que ele para de projetar sua luz no narcisista. Sabe quando você tentava ver o lado bom dele? Quando você justificava a crueldade dele com o trauma de infância que ele teve? Ali, você estava dando a ele a sua luz. A integração da sombra acontece quando você decide buscar essa luz de volta. Imagine que sua empatia, que antes era uma porta aberta por onde todos entravam e faziam bagunça, agora se transforma em um sonar. O empata integrado não deixa de sentir, mas ele para de absorver. Ele usa a sensibilidade para escanear o ambiente. Ele entra em uma sala e, em segundos, o sonar detecta a vibração de falsidade do narcisista. O empata perigoso não é aquele que se tornou mau. É aquele que aprendeu que a sua bondade sem limites é uma forma de suicídio. Existe uma mudança física acontecendo no seu cérebro nesse processo. Quando você está no auge do abuso, sua ínsula, a parte do cérebro ligada à empatia e à dor emocional, está em chamas. Você sente a dor do outro como se fosse sua. Mas à medida que você se torna esse empata farto, o comando migra para o seu córtex pré-frontal. Você começa a analisar. Você vê o narcisista tentando te manipular e, em vez de sentir um aperto no peito, você sente uma curiosidade clínica. Você pensa: olha só, ele está usando a tática do silêncio de novo. Que previsível. Nesse momento, você se torna letal para a dinâmica abusiva. Por quê? Porque o narcisista precisa que você sinta. Se você apenas observa, ele perde o controle sobre a sua realidade. Você parou de alimentar o monstro e ele começa a passar fome na sua frente. Você já sentiu esse clique onde a dor virou apenas observação? Se esse vídeo está te trazendo clareza, toque no botão de curtir. Isso avisa ao YouTube que este conteúdo é um remédio para almas feridas e nos ajuda a alcançar mais pessoas que ainda estão perdidas no nevoeiro. Muitas pessoas me perguntam: empata, como eu me vingo de um narcisista? E a minha resposta sempre os surpreende. Você não se vinga. A vingança ainda é uma forma de conexão. Se você odeia, você ainda está preso a ele por um fio de energia. O narcisista aceita o seu ódio, porque o ódio é uma reação. O que ele não suporta, o que o destrói por dentro, é o que chamamos de indiferença tática. Chega um ponto na jornada do empata farto que é o desligamento molecular. É como se uma chave geral fosse desligada dentro de você. Não há mais gritos, não há mais explicações exaustivas sobre como você se sente, não há mais choro implorando por migalhas de afeto. Há apenas o vazio. Imagine que você tem uma caixa de leite na geladeira. Você abre, sente o cheiro e percebe que está vencido.
Você sente raiva do leite? Você tenta convencer o leite a ser fresco de novo? Você chora porque o leite te decepcionou? Não. Você simplesmente reconhece que ele não serve mais para o consumo e o descarta. É utilitário. É prático. É assim que o empata-farto começa a ver o narcisista como um produto vencido. O narcisista sobrevive de reações. Ele é como um vampiro que precisa do seu sangue emocional para se sentir vivo. Quando ele tenta te provocar e encontra uma parede de vidro, alguém que olha através dele, que responde com monossílabos e que não se abala com as ameaças, ele entra em colapso. A infraestrutura dele depende da sua submissão ou da sua revolta. Sem essas duas coisas, ele é apenas uma casca vazia gritando no escuro. O perigo que você representa agora é o fato de que você se tornou imprevisível. O narcisista mapeou você por anos. Ele sabe exatamente quais botões apertar para te fazer chorar. Quando ele aperta e nada acontece, o mundo dele desmorona. Você não é mais uma peça no tabuleiro dele. Você saiu da mesa e foi cuidar do seu jardim. E nada dói mais em um ego inflado do que perceber que ele não é mais o centro da sua existência. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. Para o empata, essa dor geralmente vem da traição daqueles a quem mais se dedicou. Mas existe um tipo de silêncio que o empata-farto adota que é diferente de qualquer outro. É o silêncio da individuação. Na alquimia espiritual que Jung tanto estudou, a fênix não renasce apenas para ser bonita. Ela renasce para ser soberana sobre suas próprias cinzas. Quando você atinge o ponto de estar farto, você para de lutar contra o narcisista e começa a lutar por si mesmo. E é aqui que o perigo para o abusador se torna absoluto. O narcisista não tem um eu real. Ele é uma colagem de máscaras que ele rouba das pessoas ao seu redor. Ele precisa que você o veja como um Deus ou como um coitadinho que precisa ser salvo, para que ele continue existindo psicologicamente. Quando o empata-farto integra sua sombra, ele comete o que chamamos de aniquilação da imagem. Você deixa de ver o personagem que ele criou. Sabe aquela aura de poder que o narcisista parece ter? Aquela capacidade de te fazer sentir pequena? Ela só existe enquanto você projeta sua própria luz nele. O empata perigoso retira a projeção. É como se você desligasse o projetor de um cinema no meio do filme. De repente, o herói ou o vilão da tela desaparecem e sobra apenas uma parede branca e vazia. O narcisista entra em pânico. Sem o seu olhar de admiração, ou até mesmo o seu olhar de medo, ele não sabe quem ele é. Ele começa a se decompor emocionalmente diante dos seus olhos. Ele tentará o hoovering, a tática de te sugar de volta com falsas promessas. Ele tentará a difamação, mas para a fênix, que já queimou suas ilusões, nada disso faz sentido. O perigo não está no que você faz contra ele, mas no que você deixou de fazer por ele. Você parou de ser o suporte emocional de uma estrutura podre. E sem suporte, a estrutura cai, sozinha. Agora, precisamos falar de prática. Como você mantém esse estado de empata-farto sem recair no ciclo da culpa? Porque o narcisista sabe que você tem um coração mole e ele vai tentar usar a sua própria compaixão como uma arma contra você. Aqui estão as chaves para o seu escudo de cristal. 1. O desapego da narrativa. Pare de tentar provar que você está certa. O narcisista nunca vai admitir a verdade porque a verdade o mataria. O empata-farto não discute fatos, ele encerra o diálogo. Se ele disser que o céu é vermelho, você não corrige. Você apenas observa a incapacidade dele de ver a realidade. Isso economiza a energia que você usará para reconstruir sua vida. 2. A técnica da pedra cinza molecular. Muitos falam da pedra cinza, ser chato e sem reação, mas o empata-farto vai além.
Você se torna invisível energeticamente. Quando estiver na presença dele, imagine que existe uma membrana de luz entre vocês. As palavras dele batem nessa membrana e caem no chão. Elas não entram no seu campo. Você não é mais um receptor. 3. Prioridade inegociável. Jung dizia que o maior fardo que uma criança pode carregar é a vida não vivida dos pais. Da mesma forma, o maior fardo do empata é tentar viver a cura que o narcisista recusa. A sua dica prática de hoje é: toda vez que você pensar como posso ajudá-lo, mude a frase para como posso me nutrir agora. Se o isolamento te assusta, lembre-se, é preferível a solitude de uma montanha do que a poluição de um pântano emocional. No silêncio da natureza, com seus animais, com seus livros, você recupera a frequência original que o abuso tentou roubar. Estamos chegando à parte final, onde vou te dar o segredo para o seu renascimento definitivo. Mas antes, me conte, você já sentiu essa sensação de que a imagem dele derreteu e você finalmente viu quem ele realmente é? Comente, eu vi a verdade. Sua coragem em admitir isso é o primeiro passo para a sua liberdade. Lembra-se da metáfora do céu esverdeado que abriu nossa conversa? Aquele silêncio que precede o tornado? Agora você compreende. O tornado não veio para destruir a sua essência. Ele veio para arrancar as estruturas falsas que não eram suas. Ele veio para levar embora as mentiras que o narcisista plantou no seu jardim, as culpas que não te pertenciam e a ideia de que a sua luz era propriedade de outra pessoa. O céu esverdeado não era um aviso de destruição externa, era o anúncio da sua transição. Para Carl Jung, o processo de se tornar quem você realmente é, a individuação, exige que enfrentemos as nossas tempestades internas. O empata farto é aquele que parou de lutar contra o vento e decidiu tornar-se o próprio vento. Você não é perigoso porque agora tem sede de vingança. A vingança é o ruído de quem ainda está acorrentado. Você é perigoso porque é soberano. E a soberania, para o empata, nasce do não sagrado. É o momento em que você olha para o abusador e não sente ódio, não sente rancor, não sente sequer a necessidade de explicar por que está indo embora. Você simplesmente retira a sua energia. Como a fênix, você não apenas sobreviveu ao fogo do abuso, você usou esse fogo para queimar as últimas amarras que te ligavam à necessidade de aprovação alheia. O narcisista tentará soprar as cinzas, esperando encontrar ali a antiga vítima que ele conhecia. Mas ele encontrará o vazio. Porque a fênix não mora mais nas cinzas. Ela agora habita as alturas da consciência. Muitas pessoas passam a vida inteira jogando o jogo do narcisista. Um jogo de esconde-esconde emocional, de perseguição e descarte. Mas o empata farto descobriu o segredo que encerra a partida. O jogo só continua enquanto você aceita o papel de peça. O narcisista é como um mestre de xadrez que só sabe jogar contra quem tem medo de perder. No momento em que você integra sua sombra, entende sua biologia e abraça sua espiritualidade, você percebe que o tabuleiro nunca existiu. Era apenas uma ilusão criada por alguém que teme o silêncio tanto quanto você temia a solidão. Hoje, eu quero que você leve 3 certezas no seu coração. A sua indiferença é a sua maior arma. Não gaste saliva com quem não quer ouvir a verdade. Guarde seu fôlego para respirar o ar puro da sua liberdade. O isolamento é incubação. Se você se sente sozinho agora, entenda que o universo está apenas garantindo que ninguém interfira na sua reconstrução. Aproveite esse silêncio para ouvir a sua própria voz. Você é inalcançável. Alguém que não pode mais ser manipulado é a maior ameaça para um sistema baseado em mentiras. Quando você se torna dono da sua própria narrativa, o poder do narcisista evapora como neblina ao sol.
Estamos chegando ao fim deste encontro, mas é apenas o começo da sua nova era. Aqui no Psicologia do Sentir, nós honramos a sua jornada. Se você sentiu que esta mensagem foi um abraço na sua alma e um despertar para a sua força, não saia daqui sem se inscrever. Junte-se a esta comunidade de heróis da consciência que decidiram que o amor não deve doer e que a paz é inegociável. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou amiga que ainda está olhando para o céu com medo. Diga a eles que o verde no horizonte não é o fim. É o aviso de que o sol deles está prestes a nascer de novo. Lembre-se, o empata farto não é perigoso porque ataca. Ele é perigoso porque, finalmente, ele se tornou livre. E para quem vive de escravizar almas, não há nada mais aterrorizante do que alguém que não pode mais ser controlado. Olhe no espelho hoje e reconheça. O ciclo de dor foi quebrado. O jogo acabou. Onde o medo termina, a soberania começa. Bem-vindo de volta a si mesmo.